Os homens estão tendo que se esforçar para acompanhar a evolução dos tempos. Alguns presos no perfil de provedor, do machão sem noção, de resolver questões no braço, de resolver questões na pólvora. O século XXI pede muito mais da gente. Pede convivência, parceria, inclusão e boas ideias. O que o nosso convidado teve que trabalhar em si mesmo na hora de lapidar a sua masculinidade? É fácil Caramba. ser desconstruidão, Lázaro? Viva o teatro, Astrid. Teatro ajuda muito, a arte ajuda muito, né? Mas, mas ainda assim, Com você certeza. sabe que quando eu vi a pauta, eu lembrei que na minha infância, na minha casa, como é que funcionava? Eu morava na casa dessa minha tia-avó, Helenita, maravilhosa, família muito afetuosa, né? Mas a hora do almoço, eu lembro que tinha uma imagem que é muito forte. O meu tio-avô almoçava primeiro, minha tia-avó em pé do lado dele, olhando ele comer. Depois as crianças vinham e comiam, e ela ficava em pé. Ela lavava o prato da gente e depois ela se sentava para comer. Isso é só um exemplo de uma coisa que parece que não significa nada, mas na cabeça da criança que eu fui, eu acho que isso cria marcas, isso cria conceitos. Sem dúvida. Sim. Acho que quando eu, com 16 anos, saí de casa, eu tive que sair de casa para cuidar da minha mãe, e depois eu vim para o Rio de Janeiro morar sozinho, foram duas experiências que fizeram com que eu me responsabilizasse pelas coisas. Primeiro, me responsabilizar pelos cuidados com minha mãe, depois pelos cuidados comigo mesmo. E acho que isso foi uma coisa importante para dar uma independência, uma autonomia e entender essa coisa da participação. Mas depois eu tenho consciência assim, de que eu fui envelhecendo, fui crescendo, e tinham várias atitudes minhas que eu não acho corretas enquanto homem. Assim, a coisa, por exemplo, tarefa dentro de casa, tarefa com os filhos. Em algum momento, eu não tinha atenção total a isso. Em algum momento, eu me desconectava disso, como se isso não fosse minha responsabilidade também. E foi bom ter identificado isso e correndo atrás para modificar o comportamento. Mas está em mim, permanece em mim, e eu sei que se eu não ficar atento todos os dias, pode aparecer um monte de coisa daqueles velhos costumes que a gente já reprova. É interessante, né, essa questão do desconstruir. Essa semana eu gravei com Ismael dos Anjos, eu acho que o Lázaro conhece. Ele fez um documentário, entrevistou mais de 40 mil homens sobre o silêncio dos homens, que ele fala desses estereótipos masculinos que os homens são obrigados, né, a se adaptar e que causam tanto sofrimento para os homens. E ele fala dessa desconstrução de uma forma diferente. O desconstruir que ele coloca, que eu acho perfeito, quando você fala desconstruir um lugar, não é desconstruir tudo que está aí. É desconstruir a ideia de um homem único. Para poder a gente ver as construções boas que estão aí, dos homens que cuidam, para ver o lado bom da sociedade. Então, eu acho que a discussão é essa construção dessa identidade social que é tão restritiva, que aprisiona os homens. Como o Lázaro falou, é esse homem que tem que ser o forte, que não pode mostrar emoção. Esse homem tem que ser altamente sexual. Esse homem é esse estereótipo que aprisiona tanto o homem. E como o Lázaro falou, que a gente tem que se olhar todo dia, tem que prestar atenção todo dia, nós mulheres, a gente tem que prestar muita atenção na educação dos nossos filhos e a gente tem que rever as nossas crenças, eu acho que diariamente. Então, essa desconstrução, eu acho que é isso, é desconstruir esse homem único que é colocado pra gente. Mas tem outras construções já existentes aí. É uma questão universal. Polêmica. Todo homem precisa aí dar uma regulada. Porque eu percebi que eu tenho me colocado muito no lugar de escuta. Eu não debato muito sobre isso, eu fico escutando, tentando aprender e revendo os meus atos. Mas isso vem também de uma insegurança e um medo que eu tenho de discutir isso, porque eu não sei se eu tenho conhecimento e eu não sei se minhas falhas são tão grandes que eu posso acabar machucando pessoas. Quando eu me tornei pai, essa foi uma grande questão que eu tive, inclusive, porque eu não tinha com quem conversar sobre paternidade. Eu não tinha com quem conversar sobre minhas dúvidas, sobre o pai que eu gostaria de ser. Isso foi uma falha que teve e eu acho que afetou muito o homem que eu sou hoje em dia. A partir do olhar
e do exemplo que eu queria ser para meu filho, eu comecei a me moldar. Mas o debate, a discussão, a fala, eu ainda falo muito pouco, porque eu me sinto num lugar de aprendiz, sabia? Agora, Lázaro, você não tinha ou você não conseguia conversar? Porque você tem amigos que têm filhos também, da idade Cara, do mas João eu e fiz até até mais grupo de velho. WhatsApp, 1 hora depois já estava falando de futebol e outras coisas. As minhas dúvidas eram olha. um pouco mais profundas do que 1 hora só. E eu não encontrei, até procurei literatura, algumas falavam muito do ponto de vista da comédia. Depois, mais Sim. tarde, encontrei outras, mas no ano mesmo que João nasceu, eu não tive acesso e não consegui conversar sobre isso. E eu senti falta. Acho, inclusive, E os homens não que falam, é né? um grande avanço a gente poder estar falando sobre isso. O Ismael e esse documentário prestam um serviço gigantesco. Abriu uma porta para mim. Quando eu assisti, foi um documentário que mexeu tanto que eu não consegui assistir de uma vez. Eu assisti parando. Vem cá. Ele me falou isso, que você Pra falou ver, pra né? ele, que você teve que ter que parar. E você falando, não, e você falando agora que você fala pouco, não tem com quem conversar. Os homens não falam, gente, de emoção. Inclusive, o Ismael fala que tem um amigo dele que fala que quando homens se juntam, volta todo mundo pra 5ª série. Não é, Então, assim, não eles não tem com elaboram, quem, né? não sabe conversar. Porque eu acho que para desconstruir, quer dizer, para reconstruir, você tem que desconstruir. Então, não dá para botar o carro na frente do boi. E aí tem uma questão de semântica, de não ofender, de ter um cuidado, como se, nossa, como são frágeis e não podem ouvir certas coisas, masculinidade tóxica dói. Dói mesmo, cara, dói. Desculpa. A gente também ouviu bastante coisa que dói. E assim, claro, vamos encontrar palavras que convidem ao diálogo? Vamos. Acho que o objetivo é esse. Mas como é que a gente reconstrói sem desconstruir? Esse, para mim, é um ponto. Agora, aqui em casa, pessoalmente falando, eu tenho um exemplo vivo de que as pessoas mudam, os homens se transformam. Eles querem, sacou? Eu acho que a nossa geração quer muito isso. Então, sabe, eu sinto isso nos homens que estão ao redor, sinto isso em Lázaro, sinto isso no meu marido, que são homens que estão afim mesmo de, cara, e aí, como é que a gente chega num ponto, né, que seja legal para todo mundo? E não é do nada, assim, eu sou casada há 14 anos e durante esse tempo houve questões e eu acredito que hoje a gente já caminhou, sabe? Então, foi um processo, acho que é um processo de transformação que envolve todo mundo. Aí vocês falaram de documentário, gente. Eu acho que a gente já falou desse doc aqui, mas nunca é demais. Acho que vocês já devem ter visto, que é o The Mask You Live In, que fala um pouco também sobre essa coisa, desse estereótipo masculino aí que aprisiona. Vocês já viram esse? É um que fala de educação de meninos? Uhum. Eu não vi, mas ficou a dica. The Mask de máscara. A máscara que você veste, a máscara que você vive. The Mask You Live In. E são homens falando justamente sobre esses processos. Tipo, cara, eu não consigo chorar, eu fui criado para ser de tal jeito. E é massa, porque são homens se expressando. Então, acho que, não sei, eu se fosse homem, acho que eu ia gostar de ver, sabe? E eu gostei de ver como mulher também. Fica a dica. Eu fiquei ouvindo tudo que vocês falaram, gente, e eu fiquei pensando muito no meu pai. Porque o meu pai, ele é de 2 gerações antes da gente. Meu pai tem 68. E quando o Lázaro estava contando essa história do tio-avô que comia primeiro e da tia-avó que ficava lá, eu fiquei lembrando muito de seu Conrado. Seu Conrado está passando por esse processo e assiste o Saia Justa religiosamente, não só todas as quartas, mas vê as reprises também, por conta de ser pai de Gabi Amarantos. Mas a gente conversando essa semana, ele falou uma coisa tão linda que eu acho que ele nem percebeu. Meu pai, ele tem uma companheira, minha mãe já fez a passagem, né? Ele tem uma companheira que tem 2 filhos. Aí ele disse assim, minha filha, ela está indo morar em outra cidade porque apareceu um emprego bom para ela e lá ela vai conseguir ter uma casa a partir de um projeto desses que as pessoas que de baixa renda conseguem casa, e ela tem 2 filhos, então eu vou apoiá-la para ela poder fazer essa viagem. É uma cidade aqui no interior do Pará, 3 horinhas só, aí eu vou lá, visito ela vem me visita, mas eu acho que nesse momento eu tenho que apoiar porque ela precisa pensar nela, pensar nos filhos dela. Eu fiquei assim, refletindo, pensando em tanta coisa.
em tanto machismo que eu já vi o meu pai cometer por conta dessa estrutura, né? A gente vai falar aqui de um machismo extremamente estrutural. E aí você vê um homem de 68 anos de idade falando que vai apoiar a companheira e que acha que é importante isso. Eu fico pensando, caramba, eu vejo esperança. E mais ainda, a gente não tem que desistir das pessoas mais velhas, porque a gente acha que a gente pensa na nossa geração para frente, nos nossos filhos. Ah, a galera mais velha tem a cabeça mais fechada, não vai acompanhar. Cara, acompanha sim, eles também estão afim. E queria aproveitar, Lázaro, que ele pediu para ele dar um recado, que ele ama você. E Na Minha Pele, seu livro, foi o livro que fez ele se reconectar com a literatura. E ele estava muito tempo sem ler, já leu muito na fase lá acadêmica da vida. E aí o seu livro mexeu muito com ele e falou, diga para Lázaro que eu amo ele, da importância que o livro dele tem para mim. Então estou dando o recado. Ave Maria, recado recebido e um abraço devolvido, feliz. Nunca é tarde para aprender, resumo. E mães que têm Não filhos desista dos mais meninos, velhos. a bronca é com a queria gente falar também, só mais viu? uma coisinha, amor. que me bateu Fala, aqui. fala, Mônica. Fala. Não, só queria falar uma coisinha rapidinho. Quando a gente fala masculinidade tóxica, a gente não quer falar que todos os homens são tóxicos, não, tá? Nem demonizar o masculino. Eu adoro o masculino. Não, eu também. Gostamos Tô todas. dentro. Claro. É todo outro mundo aqui masculino, gosta mas é bom a bastante gente de lembrar. Isso. Tô dentro e tô com Não, por paciência. isso que eu fico pensando... Total, Mônica, obrigada pelo adendo, porque parece isso, sabe? Parece que quando você fala uma coisa, a carapuça vai assim, pá! Calma aí, gente, não, às vezes não é nem sobre você, tá tudo bem, sabe? Tipo...